Alexandre de Moraes, ele é um fascista, né? Ele é um sujeito de posições fascistas. Ele, como ministro da Justiça, é um escárnio, uma excrescência. E a primeira declaração dele como ministro da Justiça, né, não é a declaração, vou combater a corrupção, vou combater o tráfico de drogas. A primeira declaração dele é, vou combater os movimentos sociais que fogem à ordem. E que são criminosos. Ele faz essa qualificação de crime para colocar a manifestação legítima. Eu queria só fazer 2 comentários sobre isso. Primeiro, que, enfim, crime, né, é o que ele fazia como chefe da segurança de São Paulo, fazendo genocídio, matando, exterminando a juventude negra da periferia, agredindo pessoalmente. Ele tem esse caráter, né? Ele vai pessoalmente nas operações, foi ali no Centro Paula Souza, foi na Gaviões da Fiel, numa operação ilegal, que foi feita como retaliação, porque ele é amigo do Capês, né? E porque o governo protege o Capês, né? Então, a Gaviões tinha reclamado. Estava fazendo lutas, manifestações, fez várias em São Paulo, pela questão da merenda, né? Então, se há alguém que executa ou protege crime entre o ministro da Justiça e os movimentos sociais, é seguramente o ministro da Justiça, né? Essa postura é a postura do Alexandre de Moraes. Direita 24. Olha, pessoal, eu confesso a vocês, quando me falaram que o Michel Temer estava indicando o Alexandre de Moraes para a vaga do STF, eu não acreditei. Eu fui atrás de confirmação. Mas é verdade. Por mais escandaloso que seja, Michel Temer está nomeando seu ministro da Justiça para a vaga do STF. Alexandre de Moraes, que é filiado ao PSDB, que sempre teve ligação com Eduardo Cunha e com a cúpula do PMDB. Ele foi advogado de Eduardo Cunha. Você sabe que o próprio Alexandre de Moraes, numa tese de doutorado que apresentou na USP, ele dizia o seguinte: você devia proibir a indicação de ministros de um governo no qual o presidente indica a vaga do STF. Porque, segundo ele, o ministro do STF podia perder sua independência, ter vínculos de gratidão pela indicação. Eu acho um escândalo. Eu acho, sinceramente, que tem que haver uma mobilização da sociedade brasileira. Lá no Senado nós vamos fazer o bom combate, ele vai ser sabatinado, mas eu acho que é mais do que isso. Com tantos juristas conceituados no país, uma indicação como essa. Você sabe que esse Alexandre de Moraes tem uma folha. Ele foi secretário de Segurança de São Paulo, o seu maior feito foi transformar o PCC numa organização criminosa nacional com força em tudo que é estado do país. Ele não tem os predicados para ser indicado para a vaga do Supremo Tribunal Federal. Parece mais um arranjo para o governo Temer tentar se livrar dessas investigações. Então eu espero, sinceramente, que surjam manifestos, que surjam mobilizações da sociedade civil, porque a nossa luta vai ser impedir que esse Alexandre de Moraes seja efetivado como ministro do STF. Alexandre de Moraes é filiado ao PSDB, o partido que, junto com o PMDB, deu um golpe em nossa democracia. Alexandre de Moraes foi secretário de Segurança Pública de Geraldo Alckmin e, quando secretário de Segurança Pública, reprimiu os movimentos sociais, notadamente o movimento estudantil que foi para as ruas. Reprimiu com muita violência. Usou a polícia para reprimir os movimentos sociais. Além disso, Alexandre de Moraes está diretamente envolvido no episódio que resultou na mais recente censura à imprensa no Brasil. Os jornais Folha de São Paulo e o Globo foram censurados por noticiarem que um hacker clonou o celular de Marcela Temer, a esposa do presidente Michel Temer, e lhe chantageou pedindo R$300 mil para não divulgar o conteúdo exclusivo que estava no celular da primeira-dama da República. Alexandre de Moraes foi convocado a resolver o problema e resolveu o problema. Pouco depois foi indicado ministro da Justiça. Alexandre de Moraes, portanto, não tem os pré-requisitos para ser ministro da Suprema Corte. Não tem reputação ilibada e tampouco notório saber jurídico, porque também é acusado de plágio, de ter escrito um livro sobre direitos fundamentais, que é um plágio de um livro publicado antes. Alexandre de Moraes, na Suprema Corte, certamente servirá à cleptocracia que está indiciada nos processos da Lava Jato, notadamente na lista da Odebrecht. Leões com um, gatinhos com outro. Doutor Alexandre de Moraes, temos posicionamentos até de perseguição política por parte do indicado. É um militante partidário convicto. Por isso o incômodo, o temor, a insegurança com a indicação de Vossa Senhoria para esse cargo ao Supremo, doutor Alexandre. Que nós estamos recebendo nessa casa manifestações contrárias de juristas, de entidades, muita indignação e contrariedade perante a opinião pública. São manifestações que nós não vimos aqui em outras indicações para o Supremo. É o caso do Centro Acadêmico 11 de agosto, vieram nos entregar
um abaixo-assinado com 270 mil assinaturas contrárias à sua indicação. Eles lhe conhecem. Por que eles são contrários à sua indicação? As entidades que lhe apoiaram ficaram muito tímidas nesse apoio. Por isso, a gente reitera aqui a preocupação, sim, com seus posicionamentos no Supremo Tribunal Federal. Como nós vamos ficar em relação a Vossa Excelência, achando que Vossa Excelência não vai reeditar esses posicionamentos no Supremo? Então, é muito preocupante tudo isso que nós temos em relação às posturas de Vossa Excelência. Inclusive, situações de perseguição partidária. Leões com um, gatinhos com outro. Por isso, queria dizer a Vossa Excelência que estamos extremamente incomodados com essa indicação. É uma indicação que nós consideramos prejudicial à democracia, principalmente num momento como esse, num momento de crise institucional e política no nosso país. Então, eu não tenho dúvidas nenhuma que foi fraude eleitoral que aconteceu. Fraude a ida do Bolsonaro com os 46% no segundo turno, fraude que teve nas eleições do Rio de Janeiro, nas eleições de Minas, nas eleições do Distrito Federal, mas fraude na tua eleição, Raquel. Na tua eleição. Como é que pode mudar a eleição de alguém que estava na frente? Entendeu? Ele estava em terceiro lugar. É isso que ele falou. Dispararam milhões de WhatsApp dizendo que tinha que fazer voto útil em 2 cidadãos, além de ter disparado WhatsApp antes mentirosos contra você, né, ligando ao PT, ligando a Dilma, ligando a tudo, para mudar o resultado. Inclusive o voto na população. Gente, isso é muito grave. É muito grave o que está acontecendo no Brasil. E nós temos que pedir que o Tribunal Superior Eleitoral tome uma providência. Quem vai fazer esse resultado da eleição? Vai fazer o quê? Vai anular? Vai anular as eleições inteiras? Vai parar? Vai suspender o WhatsApp? Acho que a primeira coisa que a gente tem que pedir é a suspensão do WhatsApp até finalizar a eleição. Essa gente está com um esquema criminoso completo. De um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões. Se, ao invés de roubar bilhões, tivesse investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Agora me responde uma coisa. Quem você acha que sustenta tudo isso? E custa caro. Muito caro. O sistema é muito maior do que eu pensava. Não é à toa que os traficantes, os policiais, os milicianos matam tanta gente nas favelas. Não é à toa que existem as favelas. Não é à toa que acontece tanto escândalo em Brasília, que entra governo, sai governo, a corrupção continua. Para mudar as coisas, vai demorar muito tempo. O sistema é foda. Ainda vai morrer muito inocente. E eu não poderia deixar de fazer um breve comentário agradecendo o empenho que teve em meu nome, em nome da minha esposa, agradecer o empenho do presidente Lula. Verdade essa é que venceu hoje, presidente. Com o empenho do presidente Lula e de toda a sua equipe, a verdade prevaleceu. A vitória da soberania nacional. O presidente Lula, desde o primeiro momento, disse que o país não iria admitir. Eu tenho 79 anos de idade, já vivi muito, vivendo a vida da Suprema Corte Brasileira e nunca conheci um ministro da Suprema Corte que tivesse um apelido dado pelo povo chamado Xandão, que é um apelido que já pegou. E desse apelido você nunca mais vai se libertar. Pode ficar sério. E não adianta ficar nervoso que ninguém vai parar de te chamar de Xandão.